Olá, é um prazer tê-los aqui comigo. Eu sou o professor Israel. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. Chegamos à aula de número 2. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma dedicação da sua parte. Primeiro, reserve um tempo para ler o texto bíblico. Segundo, reserve um tempo para ler a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Por fim, reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria, uma maneira como o conteúdo será apresentado para facilitar o seu aprendizado. A primeira informação importante que eu quero te dizer é que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o cronograma da aula, a maneira como eu vou explicar para vocês o conteúdo da aula de hoje. Segunda coisa importante que você vai encontrar também é a nossa aula-atividade. A aula-atividade serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, chegamos na aula de número 2. Este é o título da lição de número 2. Não terá outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Bom, inicialmente eu quero começar apresentando para vocês o cronograma da aula, a maneira como eu pretendo fazer a explicação do conteúdo. Esta aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar o contexto literário de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Professor, por que Deuteronômio 6:5? Porque esse é o texto áureo, o texto mais importante da lição. Então, na primeira sessão da aula, eu quero explicar o contexto onde essas palavras foram pronunciadas. Depois, na segunda sessão da aula, eu quero então explicar os versículos 4 e 5. Apenas o 4 e 5 é o tempo disponível que nós temos aqui e ficaremos apenas com esses 2 versículos. Por fim, na terceira sessão da aula, eu encerro fazendo algumas aplicações. Como esse texto bíblico pode ser aplicado às nossas vidas. Como falei aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todas essas informações. Se você estiver assistindo a aula no celular, abaixo da tela vai aparecer a palavra mais. Clicando na palavra mais, vai então aparecer a descrição do vídeo com tudo isso que eu disse a você, tudo bem? Começando então a primeira sessão, eu quero, nessa primeira sessão, explicar para vocês o contexto literário de Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5. Bom, já sabemos o texto que nós vamos estudar, mas o que você precisa saber é que a questão mais importante que deve ser respondida por nós ao estudarmos esse texto está relacionado à questão sobre a verdadeira adoração que agrada a Deus. Bom, deixa eu explicar então para você a questão e por que esse texto prescinde a compreensão dessa questão. Veja, essas pessoas, elas possuem um sistema de culto que foi revelado pelo próprio Deus. O próprio Deus disse para essas pessoas quais eram as ações representativas que elas deveriam realizar quando fossem ao templo. E veja, há uma vasta descrição de todas as atividades litúrgicas, de todas as atividades culticas que eles devem observar quando estiverem no templo prestando adoração a Deus. Deus estabeleceu essas atividades culticas, Deus estabeleceu essas atividades litúrgicas. Mas será que cumprindo todas essas exigências litúrgicas, será que observando minuciosamente todas elas, essas pessoas estariam oferecendo a Deus uma verdadeira adoração? Por isso que eu disse a vocês que o tema central aqui é sobre a verdadeira adoração que agrada a Deus. E para explicar isso a vocês, eu queria ler uma citação. Veja comigo. Se a verdadeira adoração envolve atos reverentes de homenagem e submissão diante do soberano divino,
em resposta à sua graciosa revelação de si mesmo e de acordo com sua vontade, então isso envolve toda a vida. Na verdade, se a vida não está em ordem, nenhum ritual terá qualquer efeito positivo. Veja, porque a adoração é uma resposta que a pessoa dá por reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez por ela, essa resposta não pode ser feita apenas com os lábios. Não tem como responder à graça recebida apenas com as minhas palavras. O tipo de adoração que nós prestamos ao Senhor não pode ser uma adoração de boca para fora. A pessoa que presta adoração a Deus, ela precisa integrar nessa adoração tanto os seus lábios, quanto essa atitude interior, que aqui eu quero chamar de todo ser. Todo o ser da pessoa precisa estar integrado na adoração que se presta ao Senhor. E este vai ser um ponto que vai ganhar, assim, bastante notoriedade, principalmente nos profetas. Deixa eu destacar isso aqui, que é dito pelo profeta Samuel, que talvez é o mais emblemático a fazer uso deste lembrete, sobre como a adoração não pode ser apenas a observância de ritos e liturgias, mas precisa ser um ato de todo o seu ser. 1 Samuel 15, 22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. Veja, por esta fala do profeta Samuel, a gente já percebe logo que pode haver alguém ali no templo observando todas as exigências litúrgicas, mas oferecendo a Deus uma adoração defeituosa. Porque neste caso, a pessoa acha que é possível oferecer a Deus uma adoração que não vem do meu ser. Aqui no caso, a pessoa acha que apenas oferecer a oferta é suficiente. A pessoa traz a oferta, mas acha que a sua conduta pessoal não importa diante de Deus. Então ela traz um sacrifício, mas a sua própria vida não é uma adoração ao Senhor. Deus está dizendo que essa oferta não chega sozinho. A vida da pessoa que traz a oferta chega junto. Deixa eu repetir isso. A vida da pessoa que traz a oferta chega junto. Por isso que o profeta diz, olha, é muito melhor vocês obedecerem do que oferecerem sacrifício. No caso dessas pessoas, a oferta que elas estão oferecendo é boa. Foi uma exigência de Deus. Mas a conduta era ruim. A maneira como aquela pessoa estava vivendo não era coerente com alguém que havia recebido o favor divino. Não é essa a resposta que alguém que foi beneficiado pelo próprio Deus deveria dar. Qual deveria então ser a resposta apropriada que uma pessoa que foi agraciada por Deus deve dar depois de receber tudo o que Deus fez por ela? Apenas obedecer às ordens litúrgicas, nós já vimos que não é o suficiente. Samuel e outros profetas apontam isso. Deus espera muito mais dessas pessoas. E é exatamente isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão desta aula. Mas antes de ir à segunda sessão, o que nós vamos estudar em síntese na aula de hoje sobre adoração que agrada ao Senhor? Veja comigo esta citação. A verdadeira adoração começa na vida cotidiana. A verdadeira piedade não é demonstrada primeiramente em rituais impressionantes, mas em andar humildemente com Deus e agir com justiça e misericórdia para com os outros, conforme está escrito em Miqueias capítulo 6, versículo 6 até o versículo de número 8. A verdadeira adoração não acontece apenas obedecendo às ordens litúrgicas que foram estabelecidas por Deus. A pessoa que adora precisa compreender que a maneira como ela decide viver chega junto com essa adoração. Por isso que a verdadeira adoração, ela deve ser acompanhada por uma disposição em observar 5 coisas que
Eu vou explicar para vocês na segunda sessão. Primeiro, a verdadeira adoração é acompanhada pelo temor do Senhor. A verdadeira adoração é acompanhada por andar nos caminhos do Senhor. A verdadeira adoração é acompanhada por amar o Senhor, o seu Deus. A verdadeira adoração é acompanhada por servir o Senhor com todo o seu ser. E por último, a verdadeira adoração guarda os mandamentos e os decretos que foram estabelecidos por Deus. Percebeu? Não é só observar as ordens litúrgicas, é muito mais do que isso. Por isso que compreender a questão sobre qual é a adoração que agrada a Deus é tão importante, porque será sobre isso que nós vamos estudar na segunda sessão desta aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4 e o versículo de número 5. Eu começo explicando o versículo de número 4. O versículo 4 diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, aqui no caso, Senhor é no hebraico Yahvé. Ouça, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, o Yahvé é único. Essa primeira palavra que aparece aqui, deixa eu chamar sua atenção para ela, porque ela é uma palavra importante. Deixa eu apagar tudo aqui. Pronto, apaguei tudo. Essa primeira palavra, ouça, ela é uma palavra muito importante dentro da teologia judaica. Porque essa palavra acabou se tornando muito emblemática, e ainda hoje ela é muito emblemática, principalmente para judeus ortodoxos, né, que recitam o versículo 4 e 5 2 vezes ao dia como parte das suas orações. Esta palavra no hebraico vem de Shema. Ela foi traduzida como ouça, mas no hebraico está escrito Shema. Shema, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único. A primeira impressão que a gente tem quando a gente lê ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único, é que este versículo está tratando sobre a quantidade de deuses que existem nas nações e que Deus é o único, né? Então, a primeira impressão parece ser essa, né? Em face aos muitos deuses e à idolatria do mundo antigo, sirvam apenas a Yahvé. O grande problema disso é que dentro deste contexto, a palavra ouve, ela não é utilizada para responder à pergunta quantos deuses há e qual Deus vocês vão adorar. Na verdade, esta palavra é usada para responder à pergunta quem é o Deus de Israel. Ali, diante das outras nações, quem é o Deus de Israel? A pergunta para um israelita sobre quem é o Deus de Israel deveria ser: nosso Deus é Yahvé. É Yahvé e somente Yahvé. Esta é a resposta que eles deveriam dar. E dessa resposta, a gente já entende qual é a intenção de Moisés. Moisés parece estar preocupado com o compromisso contínuo que essas pessoas precisam assumir diante de Deus. Considerando toda a idolatria do lugar para onde eles estão indo, considerando a idolatria daquelas pessoas, eles precisam manter a sua dedicação exclusiva a Yahvé, o Senhor. Então, o Shema, aqui no caso, tem muito a ver com este compromisso que nós assumimos de seguir apenas o Senhor. E neste comentário aqui, isso fica muito evidente para nós. Os leitores tendem a fixar a atenção no início, ouve, ó Israel. Mas este Shema é apenas o primeiro, veja, o primeiro de uma série de imperativos que dominam o parágrafo. Aparece ouça, aparece ame, aparece grave, aparece fale, aparece amarre, aparece escreva. Todos imperativos. Imperativos que indicam que os israelitas estão declarando sua devoção completa ao Senhor. Diante das outras nações idólatras, eles vão dizer, o nosso Deus é Yahvé e apenas Yahvé. E é com Yahvé que nós estamos comprometidos. Portanto, o Shema
antes de ser um grito de dizer que só há um único Deus, antes de qualquer coisa, é um compromisso de lealdade daquela pessoa ao Senhor. Ela vai seguir todos esses imperativos aqui, porque o Deus de Israel é Yahvé. Já que ela sabe quem é o Deus de Israel, ela deve se comprometer completamente a isso. Veja como esse foco aparece no versículo 5. Adoração no seu ser integral. Olha só. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. O versículo começa explicando para a gente o que é que Moisés queria dizer com esta lealdade, né? Se o Shema é um compromisso, que tipo de compromisso é esse? E aí o texto vai desenvolver uma progressão do amor. Veja, o que você deve fazer é amar ao Senhor. E nós devemos amá-lo, e aí a progressão começa. Primeiro, de todo o seu coração. Segundo, de toda a sua alma. Terceiro, de toda a sua força. Isso aqui é interessante, porque na aula passada eu expliquei para vocês. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista a aula de número 1. Na aula de número 1, eu explico também, explicando aqui Deuteronômio, que amor é um compromisso que a pessoa assume com Deus. Isso foi dito na aula passada, no texto de Deuteronômio. Ame o Senhor, se comprometa com Ele. Se o amor a Deus se revela neste compromisso que nós assumimos com Deus, este compromisso se revela de 3 maneiras. Primeiro, de todo o coração. Segundo, de toda a alma. Terceiro, com toda a sua força. Neste momento, talvez, na sua cabeça já fervilhe um pensamento grego para tentar explicar essa progressão de como nós devemos nos dedicar ao amor ao Senhor. E por isso que eu preciso fazer uma ressalva, porque o pensamento grego nem de perto explica o que Moisés está dizendo aqui. Veja este comentário que eu acho que ele é imprescindível para a gente entender a fala de Moisés. Não devemos interpretar este versículo como uma declaração psicológica grega, confirmando algum tipo de antropologia tripartida. Em vez disso, quer dizer, tripartida quer dizer corpo, alma e espírito, né? Em vez disso, este é o chamado de Moisés para a devoção absoluta e singular ao Senhor, como é chamado no versículo 4. Bom, deixa eu explicar isso para vocês, e eu acredito que explicando essa questão vai ficar muito mais clara. Eu mesmo já ouvi este versículo ser explicado diversas vezes com essa compreensão grega, né? A psique, as emoções, blá, 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 blá. Enfim. Por que essa é uma compreensão equivocada? Primeiro porque o mundo do Deuteronômio não é este mundo grego. E a visão aqui não é uma visão grega. Essa visão grega nem de perto chega à compreensão do que o texto está dizendo. Como compreender, então, esse triplo compromisso de amor que nós devemos ter por Deus? E aí o que eu fiz? Eu peguei esta citação e coloquei para vocês dentro daquilo que eu acho que vai facilitar. Esse círculo vai nos ajudar a entender essa questão nessa que eu estou chamando de esfera da existência humana. Quando você pensa na existência humana, pense neste círculo. Aqui nós temos o coração. Aqui nós temos a alma. E aqui nós temos a força humana. Veja, quanto de compromisso, quanto de amor você deve demonstrar pelo Senhor, que é o seu Deus. Eu disse a vocês que o amor é a expressão de se comprometer com o Senhor. E deve ser demonstrado, veja isso aqui, deixa eu até apagar aqui. O amor que nós devemos demonstrar ao Senhor deve ser uma expressão de dentro para fora. É isso que significa amar ao Senhor. Você de dentro para fora se compromete em amar ao Senhor. Começa no coração e termina com as suas forças.
Sabe por que isso aqui é importante? Porque nós estamos falando de uma pessoa que se devota completamente a Deus. Foi exatamente isso que eu expliquei na primeira sessão dessa aula. A adoração que agrada a Deus não acontece apenas fora e nem dentro. Ela precisa ser com todo o seu ser, de dentro para fora. Precisa acontecer em todos os aspectos da sua vida. É obedecendo às ordens litúrgicas, mas com um compromisso legítimo do seu coração. A adoração que agrada a Deus é essa expressão sincera de um coração que reconhece a graça recebida e por isso se compromete a Deus de dentro para fora. Nesse sentido, são 3 os compromissos que uma pessoa deve ter em relação a Deus. Primeiro, um compromisso do coração, que faz referência a esse ser interior de uma pessoa, os seus pensamentos, as suas emoções. A pessoa considera o seu viver como Deus, ele pensa em Deus, ele confia em Deus, ele ama a Deus, e amar aqui é um compromisso. Em segundo lugar, este amor é com a alma, que significa este ser humano como uma pessoa completa. Eu não separo o que é para Deus ou não. Eu vivo integralmente para o Senhor. E em terceiro lugar, este amor é com toda a minha força, que nesse sentido mais amplo significa que recursos. Mas esses recursos são uma referência à força física que você tem. Esse fato de você sair da sua casa para ir ao templo, prestar culto a Deus. A força econômica que você tem. Você leva parte da sua riqueza como oferta ao Senhor. A sua força social. Você faz parte de uma comunidade que serve a Yahvé. O israelita diz que o seu Deus é Yahvé e Yahvé apenas. Então aqui há uma demonstração externa de força. Tudo deve ser dedicado ao Senhor. Nada, 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 nada pode ser reservado para si. Nada, nada, nada pode ser dedicado a outros deuses. E é isso que a Shema significa. Um compromisso interno, um compromisso intenso com Deus, onde a pessoa se compromete em todo o seu ser a servir ao Senhor. Para encerrar essa aula, eu queria fazer então algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos algumas questões importantes sobre a verdadeira adoração que agrada o Senhor. Primeira aplicação. A adoração que agrada a Deus é aquela que obedece a tudo que Ele ordenou. Veja, nessa primeira aplicação, eu estou dizendo que você não pode tratar a adoração como sendo coisas que você gosta de fazer. Adorar o Senhor é jogar bola. A gente adora o Senhor enquanto assiste séries de canais de streaming. A gente adora o Senhor enquanto faz isso ou aquilo. Uma pessoa só consegue adorar a Deus de maneira apropriada quando ela obedece todas as ordens de Deus. Tanto as ordens litúrgicas, quanto a ordem de observar a sua maneira de viver. Você obedece às questões culticas, mas também santifica o seu ser. A adoração que agrada a Deus precisa seguir esses termos que foram estabelecidos por Deus. E me parece que nós estamos caminhando na direção oposta que essas pessoas. Se algumas dessas pessoas estão se dedicando às questões litúrgicas e não estão se importando com as questões internas, parece que a gente está tentando o oposto. A gente se preocupa com as questões internas, mas não se preocupa com as questões culticas. A gente começa a estabelecer os nossos próprios padrões de adoração ao Senhor. E são muito estranhos, porque se Deus quer ser adorado e Ele estabeleceu uma maneira apropriada de adorar, nós temos que observar isso. Então perceba que isso para nós é desafiador. Nós precisamos obedecer ao Senhor em todo o nosso ser integral. E dentro e fora. De dentro para fora, nós devemos obedecer ao Senhor para que a gente tenha uma vida coerente da adoração. A adoração não pode ser uma ideia confusa da sua cabeça. A adoração não é a dança do pinguim. Você conhece a dança do pinguim? Talvez você já tenha visto. Deixa eu te contar esse segredo para você rir um pouco. Quando você está, às vezes, na igreja, o pessoal pede para ficar em pé, aí começa a cantar. Tem irmãos que começam assim a pisar no pé no outro. Não sei se você já viu. É só tocar música, o pessoal já começa assim a balançar no pé no outro.
Você já observou? É a dança do pinguim. Tem pessoas achando que adoração tem a ver com a dança do pinguim. Adoração tem a ver com obedecer a tudo que Deus estabeleceu para o seu povo. Se nós não obedecemos o Senhor, nós não oferecemos a Ele uma adoração adequada. Segunda aplicação. A graça de Deus não pode ser recebida de maneira casual. Preciso dar uma resposta apropriada. Essa aplicação aqui está relacionada ao valor que nós damos àquilo que nós recebemos de Deus. Se a pessoa tiver o mínimo de consciência sobre o que Deus fez pela vida dela, essa pessoa sabe que ela precisa demonstrar gratidão a Deus por aquilo que ela recebeu. Mas me parece que um bom número de pessoas não sabe o que recebeu do Senhor. Parece que Deus deu para elas como alguém dá bom dia. Sabe quando alguém diz assim, bom dia? Você não se sente devedor e, se você for educado, você responde com bom dia. A gente dá assim uma resposta meio casual. Bom dia, acabou, eu não tenho compromisso com você, você não tem compromisso comigo, e nós ficamos assim diferentes. Se você me der bom dia, eu dou, se você não der, tudo bem. Me parece que nós estamos tratando a graça de Deus assim, com casualidade. Não, se der eu vou, se der eu faço, se der eu adoro, se der eu amo, se der eu me comprometo, se der e se der. E como nunca dá, a gente nunca faz. Se você recebeu a graça de Deus, você não pode responder com casualidade. Isso não é amor. Amor é compromisso. Se você recebeu a graça de Deus, responda de maneira apropriada. Dedique todo o seu ser ao Senhor. Essa é a resposta apropriada de alguém que sabe tudo aquilo que recebeu. Terceira aplicação. Todo cristão precisa testar sua devoção por Deus. Veja, eu não tive tempo de explicar dos versículos de número 6 até os versículos de número 9, mas dos versículos 6 a 9, Moisés fala sobre esse teste de devoção que a pessoa precisa respeitar por ter assumido o compromisso com Deus. Quando alguém perguntar quem é o Deus de vocês, vocês respondem Yahvé e somente Yahvé. Mas há testes de devoção que vocês provam que é Yahvé, somente Yahvé. Versículos 6 a 9, Moisés fala sobre esses testes de devoção. Por que é importante você saber disso? Porque não dá para dizer que você ama a Deus se você não desenvolve uma devoção com Deus. E essa é a questão para você refletir de maneira muito pessoal. Quanto tempo semanal ou diário você tem reservado para expressar sua devoção a Deus? Eu digo sempre aos irmãos da igreja local onde pastoreio. Se nós começássemos a registrar o nosso tempo de devoção a Deus, nós ficaríamos assustados. Vou te contar uma experiência pastoral interessante. Eu pastorei uma igreja local. Depois de 6 meses pastoreando naquela igreja, chegou uma jovem um dia e perguntou, pastor, a equipe de louvor não vai cantar hoje? Falei, não está na programação, não vai cantar hoje. Mas por que a pergunta? Era a primeira vez que ela tinha ido à igreja, eu achei isso meio estranho. Será que ela tinha ido lá para ver a equipe de louvor? Será que ela queria saber como funcionava? E ela me disse, não, porque eu faço parte da equipe de louvor. Eu falei, não, como assim você faz parte da equipe de louvor? Você é aqui da igreja? Não, eu sou aqui da igreja, sou membro da igreja. Mas eu estou aqui na igreja há 6 meses e nunca te vi. Ah, não, é porque eu estava trabalhando muito, não estava dando para vir. E eu achei isso interessante porque essa cena que eu estou descrevendo para vocês, ela se repete à exaustão. A pessoa não vai um domingo porque está cansado. No outro tem um compromisso familiar. No outro tem alguma coisa importante. No outro, chovendo. No outro, não está se sentindo bem. E quando nós percebemos, de 44 domingos no ano, às vezes você não foi nem 20, que seria a metade. Se você for 20, você foi menos de 6 meses na igreja em um ano inteiro. E isso acontece com frequência em relação a todos os nossos atos litúrgicos. Participar de uma adoração em uma comunidade local, dedicar-se à oração,
dedicar-se à leitura pública das Escrituras e à reflexão na palavra de Deus, a dedicar-se à comunhão com os irmãos. Isso é interessante. Tem pessoas que congregam na mesma igreja e não sabem disso. Eu já vi essa cena, duas pessoas conversando. Você congrega onde? Eu congrego naquela igreja. Ué, também congrego lá e nunca te vi lá. Porque eu sempre sento lá atrás, você senta lá na frente. Quer dizer, pessoas na mesma igreja que não tem tempo para comunhão, não tem tempo para partir o pão. Qual foi a última vez que você fez uma refeição comunitária com os membros da sua igreja? Qual foi a última vez que você assistiu a algum necessitado da sua igreja ou foi assistido pela sua própria comunidade local? Dá para a gente perceber, então, que muito da nossa devoção é frágil. E esta aplicação que eu estou fazendo, todo cristão deveria testar a sua devoção. Você deveria começar a avaliar com qual frequência você tem de fato se comprometido ao Senhor. Da mesma forma como o versículo 6 a 9 fala sobre um teste de devoção, nós deveríamos testar a nossa devoção. Quanto de dedicação você tem oferecido ao Senhor? Isso pode ser chocante para você, mas é importante para este compromisso que você assumiu de dizer que Yahvé é o seu único Deus e é o único Deus. Quarta aplicação. Cada pessoa precisa decidir como demonstrará publicamente sua fé. Compromisso ou vergonha? São duas atitudes diferentes. Já que nós sabemos quem é o Senhor, o que é que se espera de nós? Um compromisso de devoção ao Senhor. Sabe qual que é o oposto de devoção? Vergonha. Que acontece quando uma pessoa decide esconder a sua fé. Cada pessoa precisa decidir como vai se posicionar publicamente. Diante dos outros povos, diante da idolatria do mundo, você vai dizer às outras pessoas, o nosso Deus é Yahvé e Yahvé somente? Você vai dar testemunho da sua fé? Ou você prefere se esconder ali ao lado de outros e não tocar neste assunto? Este é um ponto importante no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento há uma fala contra os covardes. Sabe quem são os covardes no Novo Testamento? Aqueles que se envergonham de sua fé. E há um juízo reservado para os covardes, porque depois de tudo que Jesus fez por você, o que se espera é que você assuma um compromisso de dizer que Ele é o seu único Deus. Se você tem feito algo diferente, isso é covardia sua. Eu espero que esta aula tenha ajudado você, que Deus te dê forças para assumir este compromisso com Deus e demonstrar a adoração que agrada ao Senhor. Se o Senhor nos permitir, nós nos encontramos aqui na semana que vem em nossa próxima aula. Até lá então.